Voltamos com Café e Prosa, hoje com o professor Juarez Guimarães, professor do Instituto de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, uma das marcas dessas atividades, manifestações de junho, foi a despertar do debate político. Em Belo Horizonte, nós temos tido uma experiência interessante chamada Assembleias Horizontais. Um conjunto enorme de jovens reúne a cada semana para discutir temas da cidade, temas que envolvem a sociedade. Como o senhor avalia esse despertar dessa juventude e essa nova forma de organizar horizontalmente a democracia aqui na nossa cidade? Isso vem acontecendo em todo o país. Como é que vocês identificam essa nova postura dessa juventude que estão ávidas a discutir política e apresentar propostas à sociedade? Eu penso que houve uma legítima superexposição dessas manifestações no período recente. Havia, ao mesmo tempo que havia quase uma censura na mídia sobre a existência de movimentos populares nas capitais brasileiras que não encontravam direito de imagem, de voz na mídia empresarial brasileira. Então, Belo Horizonte, nós tínhamos já vivido alguns ciclos de mobilizações interessantíssimas aqui, como aquela protagonizada a partir da grande greve dos professores estaduais contra o governador Anastasia. Mais de 100 dias de greve, né? Mais de 100 dias, uma greve que se tornou quase uma greve cívica, né, em defesa da educação pública no Estado. Em Belo Horizonte mesmo, nós tínhamos vivenciado movimentos interessantíssimos de jovens com o lema Fora Lacerda, intervindo sobre vários pontos a Praça de interdição, da Estação, a Praça da Estação, né? Inclusive dosando irreverência e razão. Eu achei muito bonita uma fala de uma dessas dirigentes dizendo o seguinte: nós temos irreverência e razão. Quer dizer, se tivesse apenas razão e não irreverência, não seriam notados. É a marca desse novo movimento? Exatamente. Essa marca? Essa ideia de trazer humor, de dissolver, às vezes, o gesto autoritário através da sátira, do humor, do drible, né? Que o povo brasileiro é tão magnífico nisso, né? A la Garrincha. Novos, né? Garrinchas. Exatamente. De colocar sal na vida política da cidade, né? De trazer o microcosmos, fazer dali um gesto exemplar, né? Então, ocupar a Praça da Estação ou evitar a poda de árvores centenárias da cidade, enfim, gestos que ressignificam o espaço urbano, que trazem valores novos contra a especulação imobiliária que domina a cidade. Então, eu penso que quando essas manifestações de junho surgiram, encontraram esse humus, essas experiências anteriores que afluíram para essas manifestações de junho, marcando-as, singularizando-as com uma presença muito forte de valores da esquerda. Eu acho, inclusive, com uma presença mais forte de valores da esquerda que eu vi em outras manifestações em São Paulo e no Rio, por exemplo. Com muito conteúdo político também, né? A irreverência vinculada ao conteúdo político. Exatamente. É como diz, essa fragmentação de plataformas, de opiniões sobre a cidade, a ocupação da cidade, mas ela é muito embasada com aprofundamento, com discussões. Não é uma coisa feita de forma somente a rebeldia, ela tem um conteúdo político, não é isso? Esta oposição, né, entre a politização e a desordem, ela não é uma boa contraposição, porque a democracia é tumultuária, né? As melhores visões sobre a democracia é que ela cresce no conflito, ela cresce no tumulto, desde que as instituições políticas sejam capazes de ouvir a voz das suas, de dialogar com elas e de se abrir para a legitimidade das suas manifestações. A democracia não é a paz dos cemitérios. Não é a paz dos cemitérios, né? E nem é o consenso final, né? Ela é exatamente essa capacidade de lidar com o dissonante, o diferente, o contraditório, né? De se abrir para isso, de estender a imaginação do possível, de pensar coisas que pareciam ser impossíveis no primeiro momento, mas se tornam possíveis pela força da imaginação política, né? Então, eu penso que os jovens vieram com essa irreverência, com as suas razões,
reorganizar os motivos da esperança das mudanças na democracia brasileira. Professor, um debate que nós estamos tendo é o seguinte, os partidos políticos e os próprios políticos, dessa visão que nós trouxemos até agora, não estão, muitas vezes, compreendendo esses processos que vêm ocorrendo no país e aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual que é o fator que a gente pode identificar? Porque a ausência de compreensão desse processo, às vezes até um certo medo. Eu tenho visto isso na Câmara de Vereadores, um certo distanciamento, não compreendendo esses novos fenômenos, esses novos processos que vêm ocorrendo. Como é que o senhor identifica essa situação da chamada política tradicional? Eu penso que há um forte viés de institucionalização do sistema político. Isto é uma tendência a ele se americanizar, através dos poderes do dinheiro, dos lobbies empresariais, se constituir um sistema político que conversa pouco com a sociedade civil, que se distancia, que se elitiza, que fica se autorreferido nas suas próprias práticas, que cria privilégios corporativos para aqueles políticos. Então, eu penso que a população veio cobrar verdade do sistema de representação, veio cobrar dimensões republicanas do sistema de representação, não aceitar que a corrupção seja algo sistêmico na sociedade brasileira, na política brasileira, que a corrupção seja gravada como algo excepcional, que o dinheiro do povo, suado e que tão necessitado para atender às carências fundamentais do povo brasileiro, seja sagrado e não saqueado a todo momento. Então, eu penso que essas dimensões que alguns traduzem como um rechaço a todos os partidos, deveriam ser melhor compreendidas como uma crítica à institucionalização e elitização e mercantilização do sistema político, por um outro sistema político que traduza as aspirações, a cultura do povo brasileiro, as suas esperanças e a sua dignidade. O povo brasileiro quer um sistema político à altura da sua dignidade, do seu trabalho, da sua história de lutas, da sua história de resistência. É isso que nós precisamos. Professor, essas manifestações têm um caráter também importante no processo de sucessão em 2014. O sentido das ruas mudou a pauta, mudou a agenda, mudou inclusive a inserção dos atores políticos na luta política eleitoral de 2014. Qual a influência desse movimento para daqui a um ano? Como o senhor avalia essa... Eu penso que ela desorganizou os cálculos políticos daqueles que trabalham simplesmente com uma planilha de pesquisas e com o mercado de propaganda eleitoral. Isto é, de que as eleições de 2014 estavam desde já garantidas devido aos altos índices de popularidade gravados nas pesquisas da presidente Dilma Rousseff. Eu penso que as ruas desorganizaram essa expectativa. Elas vieram trazer uma dose de incerteza para o cenário de 2014, colocando para os diferentes atores políticos desafios. Para aqueles que governam o país, e eu penso que esse foi o grande mérito da presidente Dilma Rousseff, elogiado inclusive por um grande estudioso das redes no plano internacional, que nos disse publicamente que ela era a primeira governante do mundo a não enfrentar as suas, mas chamar as suas para si, dialogar com elas. Então, eu penso que para o governo da presidente Dilma Rousseff, o grande desafio é estabelecer a convergência entre os seus atos de governo e as suas, construir esta ponte, essa transição. Para a oposição, que procurou, de certa maneira, se apropriar e aparelhar a voz das suas como se fossem as suas vozes, eu penso que o desdobrar dos acontecimentos está demonstrando que esse desafio é muito mais difícil para os neoliberais,
porque a rua é rica em profusões de reivindicações públicas. A pauta é antineoliberal, a pauta é vocacionada para questionar a pressão do dinheiro e da corrupção na política, é para questionar as agendas do Estado mínimo, é para colocar, como está colocando agora, por exemplo, o governador Alckmin de São Paulo, no centro também das demandas e das críticas. Então, eu penso que veio estabelecer no plano da incerteza, e há até um belo ensaio sobre a democracia, cujo título é Amas a Incerteza e Serás um Democrata. Agradeço a presença do professor Juarez Guimarães no nosso bate-papo aqui no Café e Prosa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês num ambiente tão agradável e numa prosa tão boa. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o nosso e-mail. E até um próximo programa.